hoje a gente quer conversar com você, refletir a respeito deste tema, aprendendo com o aprendiz Abraão. Deus chama Abraão, o seu nome é Abraão, e ele o chama quando ele está ainda em Ur dos Caldeus. No discurso de Estevão, no capítulo 7, no livro de Atos, Estevão vai lembrar aos componentes do Sinédrio, quando ele discursa diante do Sinédrio, e ele está fazendo uma conexão entre o Antigo Testamento, entre as promessas que estão no Antigo Testamento e aquilo que em Cristo se cumpriu e que se desdobra na vida da igreja. Estevão lembra o seguinte: Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, ele se desloca para Harã, e depois de um tempo, então, ele caminha para a terra que Deus lhe designara. Entre o chamado e o nascimento de Isaac, se passam 25 anos. Entre o chamado e o nascimento de Isaac, se passam 25 anos. Eu quero recolher com você agora, sobretudo, alguns textos que mostram que nós aprendemos com o aprendiz Abraão. Primeira lição: nós aprendemos com um aprendiz que é cheio de limitações e cheio de confusão na cabeça, como Abraão. Por quê? Porque quando Abraão é chamado, ele vive num ambiente politeísta. Ele vive em Ur dos Caldeus, onde se adoram vários deuses. Há sempre o Deus chefe, há sempre o Deus da nação, há sempre o Deus da tribo. A visão naquele período, a visão naquela época, é que cada nação tem o seu Deus. Os deuses são tribais, os deuses habitam determinados lugares segundo a crença naquela ocasião. Abraão é fruto desta confusão toda. Abraão, quando é chamado, não é chamado depois de ter passado por um curso ou por um período de desintoxicação mental. Abraão não é chamado quando Deus olha para ele e diz assim: ok, você está pronto para ser chamado, você já não tem mais confusão, você já tem uma mente completamente desprovida de falsas crenças, você está pronto para ser chamado. Uma das lições que nós aprendemos com o aprendiz Abraão é que quando Deus nos chama, nós não estamos prontos. Você não está pronto quando é chamado. Eu não estou pronto quando fui chamado. Nenhum de nós está pronto quando é chamado. Aliás, é preciso perguntar se alguma vez na vida nós estaremos prontos completamente. É preciso perguntar se alguma vez na vida nós estaremos perfeitamente acabados, perfeitamente delineados, perfeitamente perfeitos para assumir qualquer tipo de função. A primeira lição é que Abraão, quando Deus diz assim: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, é a ilusão de que Deus chama quando a gente está prontinho da Silva, prontinho da Silva. E é muito interessante que Deus vai usando os seus servos e fazendo grandes coisas com gente simples, com gente precária, com gente limitada. E mesmo assim, Ele vai usando este povo de maneira extraordinária para que a glória dele se manifeste. É muito interessante que Moisés tenha passado 40 anos no deserto, depois dos 40 anos que ele passa sendo instruído em toda a cultura, em toda a lei, em todas as práticas egípcias, inclusive de necromancia. Moisés aprendeu todas essas coisas. Todas essas coisas. Moisés foi treinado em todas estas coisas. Ele foi treinado, talvez não para ser o primeiro do reino, mas para ser o cara, para ser o segundo do reino, seja como for. Ele passa 40 anos no deserto. E 40 anos no deserto, a única coisa que ele faz é ser pastor de ovelhas. E quando Deus o encontra, ou quando ele casualmente está passando e se encontra com o Deus que se revela na sarça, e que lhe diz: descalça as sandálias dos pés, porque a terra em que estás pisando é terra santa. Naquele momento Moisés claramente diz para Deus: eu não estou preparado. Deus está conversando com alguém que tem 80 anos. Eu não estou preparado, eu tenho muitas limitações. Muitas limitações. E é aquele homem que a si mesmo se considera despreparado, que vai humilhar a terra do Egito. Vai ser o cajado de Deus. Moisés, que
diz, olha, eu tenho todas essas limitações, é interessante que ele discute com Deus, ele vai insistindo, 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 e Deus não desiste dele, e Deus chama Arão, enfim. A primeira lição é que Abraão vai demonstrar ao longo de sua caminhada muitas limitações. A primeira limitação que nós vemos na vida de Abraão está ainda no capítulo 12. Repare aí no versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Não é para descer para o Egito, é para ficar na terra. Abraão, eu mandei você para a terra. Eu mandei você porque eu vou te sustentar na terra. Eu mandei você para aquela terra e eu vou dar todas as condições de lhe sustentar. Você não precisa ter descido ao Egito. E Abraão vai então demonstrando as limitações que eu e você apresentamos. O homem que seria chamado pai da fé, amigo de Deus. Esse homem apresenta essa vacilação, ele tem medo de passar fome. Eu e você teríamos medo de passar fome. Eu tenho família para sustentar. Abraão tem esposa. Abraão tem um sobrinho que foi com ele. No versículo 4 do capítulo 12, você percebe que Ló foi com ele. Não era para ter levado Ló. Ele ficou com pena de Ló, mas Ló vai com ele. E ele tem um sobrinho que está debaixo da cobertura dele. Então eles vão para o Egito. E chegando no Egito, mais uma falha no caráter de Abraão. Ele tem medo. Porque eu não sei, mas cobiçam a mulher de Abraão. E então ele inventa, ou na verdade ele fala de uma meia-verdade, porque de certa maneira, Sara é sua meia-irmã. Olha, diz para o faraó que a gente é meio-irmão e tal. Deus pune faraó, ou ameaça punir faraó. Mais uma falha de caráter. Mais uma vacilação. E vai continuar. Um tempo depois, a promessa aparentemente não se cumpre. E a sua esposa diz assim, olha, eu acho que não vai rolar. Da primeira vez ele teve fome, desceu ao Egito. A promessa não se cumpre, eu preciso então apelar para uma estratégia, ou preciso apelar para um procedimento que faça com que essa promessa enfim, era preceito cultural, que se uma mulher não pudesse ter filhos, o marido poderia gerar filhos daquela mulher com uma serva. E foi o que Abraão fez, anuindo ao conselho de Sara. Toma a minha serva Agar, anue ao conselho de Sara, Abraão, e então vai nascer um camarada chamado Ismael, que é o pai do povo árabe hoje. Existem tantas outras vacilações do casal, não apenas de Abraão, mas de Sara também. Agar vai zombar de Sara. Talvez fosse oprimida por ela, não sabemos, mas vai zombar de Sara. E aí Sara fica invocada com aquele negócio e diz, olha, essa moça está zombando de mim. E aí Abraão, mais uma falha de caráter, faz com ela o que você quiser, simplesmente lava as mãos, não assume a responsabilidade. Agar é mandada embora para o deserto, aí volta, Deus a visita, Deus diz a ela, volta, se submete à tua senhora, ela volta, aí nasce o Ismael, enfim. E o tempo vai passando e Abraão vai dando demonstrações que precisa aprender a confiar, que precisa aprender a melhorar o seu caráter. Ele não está pronto, ele está sendo pronto. E assim acontece comigo e acontece com você. É muito interessante que nós julgamos, às vezes julgamos a nós mesmos, nós emitimos sentenças condenatórias do povo que está aprendendo, e quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tanto quanto para o Novo Testamento, é que os exemplos no Antigo Testamento são mais radicais, eles são pintados em cores mais vivas, como Abraão, como Isaac, que demonstra uma fragilidade tremenda de caráter. Quando Jacó e a sua mãe conspiram contra o pai para furtar a bênção da primogenitura, nós vamos vendo todos estes traços de mau caratismo no povo de Deus. Por quê? Porque eles estão aprendendo a ser como Deus escolheu. Olhe para a família de Jacó. Olhe para a família de Jacó. Quantas mortes, quantas traições, a conspiração contra o próprio José,
que é vendido para os ismaelitas e levado para o Egito. Nós estamos aprendendo, queridos, nós estamos aprendendo. Sabe qual é o problema? O problema é quando nós olhamos para trás, 30 anos, e não crescemos. Sabe qual é o problema que a gente experimenta na igreja? Não é de ver pessoas que precisam aprender, é gente que está há 20, há 30 anos na igreja e fica pior. Se torna mais duro, confia menos, é mais consumista, se torna mais fariseu, se torna mais arrogante, mais prepotente. O problema não é olhar para a igreja como o povo de Deus, como um povo de aprendizes, como aqueles discípulos que caminham com Jesus e que contemplam a sua bondade, e que contemplam a sua misericórdia, e que vê Jesus estendendo a mão de misericórdia para curar, e para estender a sua misericórdia além do povo de Israel, para o servo do centurião, e para a filha da mulher cananeia. E no momento que eles estão num determinado local na Samaria, e que os samaritanos não querem receber a Jesus, eles simplesmente entendem que podem clamar fogo do céu. Olha, Jesus, a gente nem vai dar trabalho para o senhor não precisa nem ter trabalho, nós mesmos clamamos para que desça fogo do céu e consuma a vida dos samaritanos. Jesus não os manda embora, Jesus não os dispensa, mas Jesus os ensina. São aprendizes, assim como nós somos aprendizes. Assim como Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que entre o seu chamado e a sua fixação como pastor, ou como um dos pastores numa das igrejas, decorreu um período de aproximadamente 40 anos. E mesmo assim ele precisa aprender. Você visita o capítulo 15 de Atos, e numa discussão com Barnabé, ele simplesmente não permite que o jovem João Marcos participe da segunda viagem missionária. Talvez com razão, eles vão para um lugar perigoso. João Marcos vacilou na primeira, mas ele não dá uma segunda chance para João Marcos. E a palavra diz que a discussão é tão grave, que eles se separam. Ele, Saulo, que havia sido recebido por Barnabé, adotado por Barnabé, quando todos os discípulos em Jerusalém estavam desconfiados de Saulo, é Barnabé quem o abriga, quem o recebe, quem o encoraja. E é Barnabé quem vai depois em Tarso buscá-lo para fazer parte da equipe pastoral em Antioquia, quando a igreja precisa de pastores e de mestres. Abraão está aprendendo. Um texto maravilhoso de como Abraão começa a demonstrar o seu enorme crescimento é no capítulo 13. Repare no capítulo 13. O aprendiz Abraão, que foi vocacionado para ser uma bênção. A vocação de Abraão é para que seja uma bênção, para que seja um povo por meio do qual as bênçãos fluam do trono da graça e vão atingindo outros povos. No capítulo 13, logo depois de terem saído do Egito, Abraão, Sara, ou Sarai, ainda é o nome Abrão e Sarai, e seu sobrinho Ló. Repare no versículo 8, no capítulo 13. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos pastores, ou somos parentes chegados. A segunda lição que eu tiro do texto não é que Abraão, eu e você somos precários, limitados, com deformações aqui e ali. Mas a segunda lição é que esse camarada, a despeito das limitações, está aprendendo a ensinar. Olha só, ele está aprendendo a ensinar. E algumas lições muito importantes. Essa lição aqui é fundamental. Repare só. Versículo 9 diz: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente, separaram-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante de Deus. Esse texto contém um absurdo cultural. Esse texto contém um absurdo cultural. Por quê? Porque o direito de escolha não é de Ló, mas de quem? É de Abraão. Ele é o patriarca. Deus abençoa todos aqueles pastores, todas aquelas famílias que estão crescendo. Deus abençoa, porque Deus tem um concerto, tem uma aliança com ele, com Abraão e não com Ló. Deus não fez aliança com Ló. Deus não faria aliança com Ismael. Deus faz aliança com quem? Com Abraão. Então Abraão poderia muito bem dizer para Ló o seguinte: olha, cara, seguinte, você já recebeu muita bênção de Deus por minha causa, você ficou rico por minha causa, agora é o seguinte, pega os teus pastores, os teus cavalos, o teu gado, tudo que você tem, e olha, e se manda, cara, se manda, volta para o Egito, enfim, vai para qualquer outro lugar, porque eu tenho o direito de alimentar os meus rebanhos com o melhor da terra. Afinal de contas, foi comigo que Deus fez uma aliança. Eu aprendo aqui uma lição fundamental: abrir mão do meu direito em favor do outro. Essa lição é uma lição que nenhum dos filhos de Abraão, nem os judeus, nem os árabes aprendem. Nem os judeus, nem os árabes aprendem. Nenhum deles está disposto a abrir mão de qualquer dos seus direitos. Nenhum deles. Nenhum deles. Aqueles, tanto árabes quanto judeus, que apelam para Abraão como sendo seu pai, nenhum deles está disposto a abrir mão do seu direito. Uma guerra constante, conflito constante, hostilidade constante, disputa constante, invasão constante. Agora, vamos falar aqui com a gente. Nós também temos uma dificuldade muito grande de abrir mão do nosso direito. Muito pelo contrário, nós reivindicamos e fazemos o quê? Valer o nosso direito. Nós fazemos valer o nosso direito, nós lutamos pelo nosso direito. Não existe uma comissão no Senado, ou na Câmara, ou no Congresso, comissão de deveres humanos. Existe comissão de direitos humanos. Esta comissão de direitos humanos, ou são as ONGs ligadas aos direitos humanos, que apelam e que acusam o governo da Indonésia de ter sido implacável, porque levou ao ato final da execução do brasileiro que havia sido preso em 2003, acusado de tentar introduzir no país 13,5 quilos de cocaína. Não há a comissão de deveres humanos. Há a comissão de quê? De direitos humanos. Nós não perguntamos pelos nossos deveres, nós estamos sempre reivindicando os nossos direitos. E aqui Abraão está dizendo o seguinte: Ló, eu sei dos meus direitos, eu conheço os termos da aliança, eu sei o que tenho direito e o que não tenho direito, eu sei que Deus fez aliança comigo, eu sei que Deus tem me chamado e não a você. Tudo o que você tem recebido é por minha causa, então eu tenho o direito de escolher. Mas Abraão abre mão do seu direito e diz assim: escolhe, cara, pode escolher. Irmãos, abrindo um parêntese, a igreja basicamente é formada por crentes que se parecem com Ló e crentes que se parecem com Abraão. E você precisa fazer essa pergunta ao seu coração. Eu tenho feito essa pergunta para mim. Eu me pareço com quem? Com Ló ou com Abraão? Porque a Bíblia não diz que Ló era filho do diabo e que Ló foi desprezado por Deus. Muito pelo contrário. Na chamada guerra dos 5 reis contra 4, no capítulo 14, mais uma vez, Abraão vai atrás de Ló, que havia sido sequestrado, levado todo ele, sua família, todos os bens, e Abraão vai lá com os seus homens, com os seus soldados, e vai recuperar todos os bens. E é muito interessante que diante de um homem chamado Melquisedeque, ele entrega o dízimo,
E diante do direito, ou daquilo que lhe parece direito, quando os reis dizem assim: pega todos os despojos de Abraão, você tem o direito a tudo isso. Ele diz: não quero. Apenas o que os homens comeram, apenas não quero. Aprendendo com o aprendiz Abraão, aprendendo a abrir mão do nosso direito. Não estou aqui dando lição de falsa humildade. Não estou dando aqui lição de que você deve se tornar um idiota completo, um ingênuo completo, um romântico completo. Mas o problema é que nós não abrimos mão de direitos mínimos. Eu tenho pesquisado muito sobre um ministério chamado Muslahá, talvez já tenha compartilhado aqui com os irmãos. O ministério Muslahá, de quem ou do qual recebo sempre comunicações, informações. O ministério Muslahá tem como propósito servir para a reconciliação de palestinos e judeus. Os palestinos são árabes, não é? Que conviviam, que moravam na Palestina, moraram por muitos anos, então são chamados palestinos, mas são árabes. E esse ministério tem como propósito essencial promover a reconciliação. E não há nenhum tipo de reconciliação enquanto eu disser: a terra é meu direito, de um lado, e o outro lado disser: a terra é meu direito, de um lado. Então, por isso que a reconciliação nos parece algo impossível. Mas Abraão abriu mão do melhor da terra. A terceira lição que nós aprendemos ainda neste texto com o aprendiz Abraão é que quando você abre a tua mão, quando você abre a mão dos teus direitos, e mais, quando você deixa de conviver e caminhar com alguns tipos de pessoas, quando você se sente livre, você vai aprender ainda lições muito mais importantes. Repare ainda no capítulo 13. Repare, que interessante. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Repare, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. E agora repare o que é que Deus tem para os seus aprendizes. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó, ou seja, enfim, nós nos apegamos a direitos tão pequenos e tão mesquinhos que nós não temos condição de enxergar a excelência do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Capítulo 22. Abraão aprendeu a esperar um bocadinho, apanhou, errou, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. E o mais importante é que ele vai aprendendo a ser amigo de Deus. O seu bem mais precioso é a amizade com Deus. A ponto de Deus chegar para Abraão e falar assim, no versículo capítulo 18, mas eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E eu não vou compartilhar com Abraão, que vai ser pai de muitas nações, o meu amigão. E você vê uma conversa muito interessante de Abraão com Deus, mostrando o nível de intimidade, que essa é a maior lição que nós aprendemos, ser amigos de Deus. Aprender a cultivar não apenas a integridade moral, a nossa integridade moral, a nossa excelência de valores, mas a maior lição que nós aprendemos com Abraão é que ele se torna íntimo de Deus, amigo de Deus. Ele não nega nada a Deus. E Deus, no capítulo 18, o Senhor está ali batendo um papo com Abraão. E Abraão, assim como fora Moisés também, assim como seriam os outros homens de Deus, Abraão aprende que Deus lhe é por amigão. E ele fala: Senhor, estou preocupado com uma coisa. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Me diz uma coisa, se tiver 50 justos lá, não destruo. Se tiver 40, não destruo. Abraão faz as contas. Ele conhece, Abraão conhece.
Abraão conhece a pecaminosidade daquela cidade ou daquelas cidades. Mas ele vai conversando com Deus como quem conversa com um amigo, como quem conversa com um chegado, com quem pode argumentar. Quase discute com Deus. Senhor, vamos negociar aqui. Vai aprendendo. E no capítulo 22, talvez seja um dos textos mais dramáticos das Escrituras, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, é o seguinte, você é esse menino, está aí com 12, 14 anos, faz o seguinte, vai a um monte Moriá, um monte que eu vou mostrar para você, tem um monte separado para você, e lá você vai me sacrificar o teu filho. Que absurdo é esse? Para um Deus que jamais exigiu sacrifício humano, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O único sacrifício humano é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Perfeito. Mas agora Abraão viaja por 3 dias e eu posso imaginar o que passa na cabeça de Abraão e o que passa na cabeça dele quando Isaac ingenuamente pergunta: olha, está tudo aqui, tem um altar, está tudo aqui, tem a lenha, tem um foguinho queimando ali pronto já, cadê o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Por mais que os teólogos tentem explicar o que é que isso significa, não dá para saber o que passou no coração de Abraão. A carta aos Hebreus diz que Abraão cria a ponto de saber que Deus poderia ressuscitar. Então você imagina o que passa na cabeça dele. Há um autor chamado A.W. Pink, já falecido, e ele escreve um folheto, um opúsculo, e numa das reflexões que ele faz, ele pede permissão para conjecturar, ele pede permissão para imaginar, ele pede permissão para criar. Ele diz assim, que Deus estava com ciúme de Abraão, porque agora talvez Abraão estivesse olhando e gastando muito tempo com Isaac. Não era para menos. Abraão foi pai aos 100 anos, era o filho da promessa, era o seu menino, era a sua joia preciosa, era o seu bem precioso. Mas agora Isaac atrai muito mais a atenção do que Abraão, e Abraão não tem tanto tempo de conversar com Deus. Então Deus diz assim: Abraão, o que é mais importante para você? Você é capaz de me entregar o seu próprio filho? E Abraão, diz as Escrituras, levantou o cutelo para imolar o seu filho. E um anjo bradou do céu: não faças isso. Queridos, 4 lições que eu aprendo com o aprendiz. A primeira delas: não se cobre demais. Não fique imaginando que você vai ter que resolver primeiro todos os seus problemas, todas as suas questões, que vai ter que resolver todas as suas limitações para que você sirva a Deus. Abraão era imperfeito. A segunda lição: eu preciso aprender a abrir mão dos meus direitos. Abraão aprende, caminha em direção a essa magnitude do caráter que é abrir mão daquilo que me pertence em favor do outro, em favor do irmão, em favor do sobrinho. Terceira lição fundamental que eu aprendo com o aprendiz Abraão é olhar para cima, é olhar longe, é olhar para as coisas excelentes. Isso eu falo do ponto de vista individual, do ponto de vista familiar e do ponto de vista da igreja. A igreja foi chamada para grandes conquistas, não para ficar discutindo. Eu fico pensando naquilo que é o nosso propósito. Nós fomos chamados para propósitos excelentes. É triste, como eu mesmo compartilhei com você, que quando vamos para reuniões de nossas lideranças, nós estamos brigando por pequenas causas, em vez de grandes causas. Em último lugar, aprendo a abrir mão daquilo que me é mais precioso,
por conta do meu grande amigo que é o Senhor. Nós aprendemos com o aprendiz Abraão. Paulo aprendeu, Davi aprendeu, e nós também estamos aprendendo. A palavra em Hebreus diz que o próprio Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus não pecou, claro que não, mas ele precisou aprender muitas coisas. Jesus certamente sofreu bullying na sinagoga com os meninos de seu tempo. Eles deviam perguntar a respeito da vida dos pais de Jesus. Eles estão dizendo que você nasceu aí de uma maneira estranha. Corre uma conversa. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E Hebreus não diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu na cruz, mas durante a sua vida ele sofreu muito. E certamente o menino Jesus sofreu muito. A criança Jesus sofreu. E nós aprendemos com o aprendiz Abraão também pelas coisas que ele sofreu. Eu não sei se você está disposto a se tornar um aprendiz, mas se você for para casa com essas 4 liçõezinhas em mente, liçõezinhas, né? Não estou aqui sendo irreverente, mas se você tomar decisões com base nessas 4 lições, eu lhe garanto, você vai dar um salto de espiritualidade. Você vai dar um salto de espiritualidade. Você é limitado, mas Deus o chama. Você aprende a abrir mão dos seus direitos. Você aprende a olhar para longe, porque Deus tem coisas excelentes para você. E você aprende a abrir mão daquilo que lhe é mais precioso, por conta do seu grande amigo, que é a razão de todas as coisas.